Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu, pastor Fagner, estou aqui mais uma vez para a gente dar início a uma matéria, pessoal, maravilhosa. Matéria de tabernáculo, ela tem uma particularidade muito importante. Você não vai ver ninguém falando a respeito desse assunto. Muitas pessoas tocam nesse tema e nós achamos por bem colocar uma de nossas matérias com esse assunto tabernáculo. Porque o tabernáculo, quando você compreende ele, dentro da sua essência, dentro da palavra de Deus, muita coisa do Novo Testamento e na vida de Jesus passa a fazer muito mais sentido para nós. Então, convido a você para que nesta matéria nós possamos embarcar juntos nesse mundo do tabernáculo. Vamos aprender muitas coisas a respeito dentro desses 4 módulos. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Vamos lá? Pois bem, meus amigos, nós estamos aqui então. Quero primeiramente fazer uma oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, que o Senhor possa se revelar a nós, ó Pai, através dessa matéria tão maravilhosa. Que as verdades contidas na tua palavra venham trazer luz ao nosso entendimento. E que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Trabalhe em nós e através de nós pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, vamos lá. Módulo de número 1, conhecendo o tabernáculo. Nesse módulo nós vamos aprender sobre a habitação de Deus. Deus pede a construção. O tabernáculo e a igreja, vamos fazer um paradoxo. Os construtores, homens especiais para serviços especiais. Pois bem, antes de tudo, eu quero deixar algumas dicas muito importantes para você. Essas dicas vão fazer toda a diferença no seu ministério e na sua compreensão. Primeiro, leia a sua apostila. Não adianta você adquirir a apostila só para ter. Você precisa manusear o material, porque dá trabalho para fazer, viu? Então, manuseie o material. Qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. Bateu dúvida, sugestão, qualquer coisa, chama a gente que a gente te ajuda. Leia a Bíblia, porque na apostila há várias referências bíblicas e é bom que quando essa referência bíblica aparecer, você abre a sua Bíblia, marca, grifa e coloca ali junto, ok? E tenha dedicação ao que você está estudando e isso vai fazer total diferença. Aquilo que você se dedica, você fica top ali no que você está fazendo. Então vamos lá, introdução. A intenção divina sempre foi estabelecer um relacionamento com a humanidade. Em toda a Bíblia. O Pai Celestial buscou revelar-se ao homem a fim de se conectar com ele. É importante notar que Deus é um ser pessoal. Neste primeiro módulo, vamos explorar como o tabernáculo foi construído, com o propósito de servir como habitação divina e local de encontro com o seu povo. Além disso, entenderemos como a construção do tabernáculo exigiu a contribuição voluntária do homem e como esse projeto foi inspirado por Deus, o Senhor. Então, o tabernáculo ele vai surgir por uma vontade de Deus, porque Deus mostra para Moisés, Deus dá para Moisés a planta, mas ele só pode ser tirado do papel ou da mente de Deus porque algumas pessoas se voluntariaram para ajudar, para pôr a mão na massa, para arcar com o material. Então, Deus queria a construção e ele contava com as pessoas, os seres humanos, para que isso fosse realizado. E assim é também nos dias de hoje. Deus tem uma grande obra e conta conosco. Ele não precisa, mas ele conta com nós para fazer tudo isso acontecer. Então vamos a um texto bíblico que está lá em Êxodo 25, verso 8, que diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, existe algum lugar que possa conter o nosso Deus? Não. Mas foi através desse local, devidamente mostrado por Deus e arquitetado por Deus, que ele gostaria de se fazer presente no meio do seu povo. Então, nesse lugar, Deus se revela ao homem, fala com o homem, recebe a adoração do homem. Então, aqui foi o pontapé inicial de tudo, daquilo que aconteceria. Porque lá em João capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele habitou entre nós. Então, tabernaculou, ele habitou. E aqui Deus está dando uma deixa do que aconteceria no futuro, na pessoa de Jesus, agora, nesse caso, através do tabernáculo. Os nossos objetivos para hoje, pessoal, é demonstrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus, pontuar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais e rever as virtudes dessas pessoas, cheias do Espírito Santo,
cheias de sabedoria, entendimento e ciência. Então, Deus pede a construção do tabernáculo. A importância do tabernáculo no deserto. Por que construir um tabernáculo no deserto? O tabernáculo foi erguido segundo o modelo celestial, por ordem divina, para que pudesse servir como uma morada sagrada. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as proximidades do Monte Sinai, Deus quis habitar entre o seu povo. Para isso, Deus concedeu a Moisés a planta de uma tenda para reunir o povo de Israel diante dele e receber a palavra de Deus. Essa tenda, pessoal, chama de tabernáculo e era de caráter provisório e podia ser montada e desmontada durante a caminhada israelita pelo deserto. A razão principal da sua existência era servir como lugar sagrado para o encontro entre Deus e o seu povo. Então, pessoal, podemos verificar que o tabernáculo ele tem um caráter provisório. Foi nesse local que Deus quis habitar para estar no meio do seu povo, para dar orientações, receber adoração, como eu já disse. E esse tabernáculo ele podia ser desmontado, ele poderia ser mobilizado pelo deserto. E foi assim durante quase 40 anos que esse tabernáculo esteve com o povo de Israel. E os levitas, que eram a tribo que não tinha possessão de terra, eles estavam responsáveis por toda a logística que envolvia esse tabernáculo, tanto no transporte, quanto na manutenção, quanto no mantimento que era distribuído ali dentro, que eram ofertas recebidas pelas outras demais tribos. Então, esse tabernáculo tinha um caráter provisório. E agora, nós vamos observar como que se dava o mapa desse tabernáculo, como ele funcionava. Então, observe na sua tela, por gentileza, o mapa do tabernáculo em Êxodo. Então, vamos lá. O tabernáculo, pessoal, em si, como você pode ver aí na sua tela, ele tem 3 compartimentos principais. Esse quadrado maior de fora, nós conhecemos ele como átrio ou pátio exterior. Esse átrio ou pátio está contido as suas informações em Êxodo 27, do 9 ao 19, e em Êxodo 38, do 9 ao 20. Tá? Nesse local, nós vamos ver durante essa matéria o que acontecia, o que tinha, quem poderia acessar, quem poderia caminhar aqui dentro, como que ele era constituído, de que material ele era feito e assim por diante. O segundo compartimento que nós podemos destacar, observando na imagem que você está, é o lugar santo, que está em amarelo. Em Êxodo 26, 33, vai destacar este local. Era um local muito sagrado, não era qualquer pessoa que poderia entrar nesse lugar. O outro local, pessoal, é o terceiro que eu chamo, é o Santo dos Santos, que está em destaque também em Êxodo 26, do 33 ao 34. Nesse local, somente uma vez por ano o sacerdote poderia acessar para oferecer sacrifício no dia da expiação, e nós vamos aprender no decorrer dessa matéria todas essas informações. E aí, na planta desse tabernáculo, eu percebo que tem 3 portas, porque se tem 3 compartimentos, existem 3 portas. Em João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, vírgula, e a verdade, vírgula, e a vida. Por que Jesus disse isso? Para o povo israelita, meus irmãos, isso aqui, esses 3 compartimentos e essas 3 portas, elas simbolizam o acesso do homem comum ao Eterno, ao Deus de Israel, ao Deus Santo e Poderoso. E sem passar por essas 3 portas, jamais o homem poderia se chegar a Deus. Isso por causa do pecado, que separava o homem pecador do Deus Todo-Poderoso e Santo. Só que agora, o Verbo se fez carne. E quando Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, perceba que não é vai, é vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque a primeira porta se chamava caminho, a segunda porta se chamava verdade e a terceira porta se chamava vida. Então Jesus está dizendo para o povo judeu, volta aqui para mim, Jesus está dizendo para o povo judeu: se você quer ter acesso ao Pai novamente, ao Deus Todo-Poderoso, não precisa mais de coisas terrenas para que você possa fazer isso, porque eu sou o caminho, a primeira porta, a verdade, a segunda porta, e a vida, a terceira porta. Quem é judeu que ouviu isso, então eles pensavam, então quer dizer que é por esse cara, o Messias, que nós vamos ter acesso ao Pai livre, porque ele vai garantir isso para mim. E quando chegava na vida, que era o Santo dos Santos, o sacerdote tinha que apresentar um sacrifício de sangue.
E qual foi o sacrifício que Jesus, o sumo sacerdote, apresentou? O seu próprio sangue. Então Jesus ele está garantindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que maravilhoso isso. Voltemos para a nossa tela. Observe agora que dentro desses 3 compartimentos que era composto o tabernáculo, haviam móveis dentro de cada um desses compartimentos. Por exemplo, no átrio ou pátio, existiam 2 móveis, a saber, a pia de bronze, onde o sacerdote se lavava, fazia a sua purificação, e existia também o altar de holocausto, onde eram queimados os sacrifícios que as pessoas levavam até o sacerdote. Entrando no lugar santo, à esquerda você teria o candelabro de ouro, à sua direita a mesa dos pães da proposição, com 12 pães, 6 de um lado e 6 do outro. Juntando esses 12, representavam as 12 tribos de Israel. E mais à frente no meio, antes do véu, tinha o altar de incenso ou incensário, onde o sacerdote precisava queimar incenso ali continuamente. Logo atrás do véu, no terceiro compartimento chamado Santo dos Santos, havia apenas um elemento, chamado de Arca da Aliança ou Arca do Concerto, que tinha na sua base, em cima de si, o propiciatório, que tinha 2 querubins talhados em uma peça única, junto com a tampa, e era ali onde Deus se manifestava e falava com Moisés. A Bíblia vai dizer que a porta do pátio está em Êxodo 27:16 e Êxodo 38:18. O altar de holocausto está contido em Êxodo 27, do 1 ao 8, e Êxodo 38, do 1 ao 7. Já a pia de bronze, pessoal, está contida em Êxodo 30, do verso 17 ao 24, e Êxodo 38, 8. E a porta de entrada do lugar santo está lá em Êxodo 26, 36 e Êxodo 36 e 37. Ok? Logo mais adentro, o candelabro vai estar destacado em Êxodo 25, do 31 ao 40, e também em Êxodo 37, do 17 ao 24. Já a mesa dos pães da proposição estão contidas em Êxodo 25, do 23 ao 30, e em Êxodo 37, do 10 ao 16. Já o altar de incenso, ele está contido em Êxodo 30, do 1 ao 10, e também em Êxodo 37, do 25 ao 28. E agora o terceiro compartimento, que vai tratar do véu e da Arca da Aliança, vai dizer que o véu está em Êxodo 26, do 31 ao 33, e Êxodo 36, do 35 ao 36. Já o propiciatório, onde estavam aqueles anjos, está contido em Êxodo 25, do 17 ao 22, e Êxodo 37, do 6 ao 9. Já a Arca da Aliança, em Êxodo 25, do 10 ao 16, e de Êxodo 37, do 1 ao 5. Então, observamos que esse é o mapa que vai mostrar para nós a arquitetura do tabernáculo. Qual era cada compartimento e as suas devidas proporções bíblicas, onde está dizendo como que funcionava cada lugar, foi tudo destacado aqui agora. E em cada compartimento desse tinha um mobiliário específico. Onde que na Bíblia está escrito sobre cada mobiliário? Você acabou de ver. Tá? E no decorrer dessa matéria, pessoal, nós vamos entrar nesse tabernáculo. Nós vamos mergulhar em cada utensílio, em seus significados. Nós vamos observar como que Deus se manifestou através de cada um deles, qual é a representação de cada um deles, e o melhor, nós vamos ver Jesus em cada um deles. Isso aqui é muito extraordinário, ok? Então vamos lá. A materialização da casa de Deus. Como a construção do tabernáculo requer parceria humana através de ofertas alçadas e voluntárias, hoje o sustento das necessidades da igreja local é mantido pelo dízimo e oferta, que envolve projetos de construção, sustento de obreiros, evangelização, ações sociais e educação cristã. Ofertar a obra de Deus deve ser voluntário e fruto de gratidão e reconhecimento das suas bênçãos em nossas vidas. Então, assim como a construção do tabernáculo foi possível pela generosidade de ofertas recebidas do povo de Israel, hoje a igreja local, ela precisa também dessas contribuições, precisa. O sustento de obreiros, o sustento da obra missionária, a existência de mantimento para manter órfãos e viúvas, principalmente, como Paulo ensina para Timóteo, e principalmente, pessoal, para projetos de evangelização e educação cristã. Se tem uma coisa difícil na igreja, da pessoa ter investimento, aproveitando que você está fazendo agora esse curso de teologia,
eu quero que você pense comigo e reflita um pouco quais os investimentos que a igreja hoje faz na área da educação cristã. Hoje nós vemos muitas heresias, muitas aberrações, muitas pessoas falando o que a Bíblia não fala, proibindo o que a Bíblia não proíbe, liberando o que a Bíblia não libera, e o povo aceitando qualquer coisa. Muitas pessoas sobem em púlpitos de igrejas para pregar e só fala asneira, e o povo dá glória. E eu fico pensando como professor, cadê o investimento na educação? Vou contar um testemunho breve, eu como professor, o investimento é zero na área da educação. Para esse curso acontecer, para tudo isso acontecer, eu preciso fazer tudo, desde a apostila, da edição, mandar imprimir, buscar impressão e mandar mensagem para o aluno não desistir, porque esse é o meu chamado. Mas investimento financeiro não tem. Mas Deus sustenta a obra. Quando, na verdade, o ministério cristão, ele deveria, a sua principal atividade seria um investimento pesado para que a palavra de Deus fosse ensinada com dignidade e que as pessoas tivessem credibilidade no que está sendo ensinado. Isso aqui faria total diferença. Então, Deus ele não precisa da nossa contribuição, mas ele conta com ela de forma generosa. E para a construção desse tabernáculo, que além de um local de culto, de adoração, ele tinha um ensinamento, tinha um cunho pedagógico que Deus queria passar para o povo. Ele queria ensinar uma verdade absoluta e o povo aprendeu. Então, observe, você sabia? O tabernáculo de Moisés foi concebido como um modelo para a Igreja de Cristo, onde Deus agora habita e revela a sua glória. Então, falando um pouco de ofertas, observe a sua tela por gentileza. A oferta, a gente precisa falar algumas verdades sobre o ofertar. Primeiro, a oferta é vista como plano de Deus para sustentar a sua obra. Com promessa de bênçãos materiais no Antigo Testamento, não há incentivo para negociar oferta e bênçãos, mas sim o encorajamento de contribuir generosa e voluntariamente para a obra de Deus. Reconhecendo sua soberania sobre as finanças, a contribuição deve ser voluntária e sem coação. A outra verdade sobre a oferta, ela deve ser voluntária. E Deus aceita a oferta generosa. Ele não aceita ofertas por coação, mas sim uma atitude voluntária e amorosa. Na Igreja de Cristo, não pode haver mercantilismo da fé. A palavra de Deus diz que é preciso amar ao Senhor e, constrangido com esse amor, doar voluntariamente, o que gera bênção da parte de Deus. E a terceira verdade, pessoal, fidelidade ao Senhor trará abundância para você. Moisés, por exemplo, foi um líder que compreendeu bem essa verdade e viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras que encheram os depósitos. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor que ele ordenou. Está lá em Êxodo 35. Veja como o povo doou. Então, pessoal, seja fiel ao Senhor. Então, pontuando aqui, as verdades sobre a oferta, pessoal, ela deve ser voluntária, ela deve ser generosa. Se um dia você ofertar, porque se você não ofertar, você vai deixar de ser obreiro. Se você não ofertar, você vai deixar de ser pastor. Se você não ofertar, você não pode ser obreiro. Se você não ofertar, você vai ficar doente, vai gastar na farmácia, no mecânico e assim por diante. Isso é antibíblico, isso é heresia, tá? Eu não oferto porque eu quero receber algum benefício de Deus. Eu oferto porque eu já sou abençoado por Deus e como forma de gratidão, entendendo que a saúde, o trabalho, a provisão tem chegado nas minhas mãos, então voluntariamente, com generosidade, eu oferto. Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 30%, pode ser 40%, pode ser 100%. Você que decide. O Novo Testamento normatiza dizendo que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Agora, se você doar e isso pesar no seu coração e você disser: eu podia pagar uma conta, eu podia fazer isso ou aquilo, não dê, não dê. Deus ele não gosta de sacrifício de tolo. E muitas vezes a pessoa que tem avareza no coração tem muita dificuldade com esse tema. Eu falo isso porque eu já tive muito problema nesse sentido, mas graças a Deus, Deus deu vitória e hoje, aprendendo a palavra, tendo a mente aberta, você pode contribuir. E qualquer dúvida sobre esse assunto, nós estamos à sua inteira disposição. Então vamos lá então. A sua oferta fala sobre quem você é. Observe a sua tela, pessoal.
Uma parte do povo, quando ele sai da terra do Egito, uma parte do povo vai sair com grande... Uma parte não, todo o povo, na verdade, sai com grande fazenda do Egito. Com muito ouro, com muita prata, com muito cobre. Só que quando estão no deserto, quando Moisés sobe para pegar as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, o povo achou que Moisés não ia voltar. E eles coagem Arão a fazer uma rebelião religiosa. E aí eles pegam as suas ofertas e entregam para que seja construída o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, fica irado, quebra as tábuas e aí tem uma matança ali no meio, de tão bravo que Moisés ficou. Depois ele sobe, ele lavra as pedras e Deus escreve de novo. Só que uma parte do povo que não contribuiu para a construção do bezerro de ouro, contribuiu depois, doando ouro, prata e pedras para a construção do tabernáculo e para a construção, por exemplo, da Arca da Aliança, que era toda feita de ouro puro. Tá? Então, a sua oferta fala muito sobre quem você é. Né? Às vezes você não tem coragem de abençoar um ministério, uma igreja, uma pessoa que ensina você, uma pessoa que cuida da sua vida, da sua família, orando, ensinando, te mostrando o caminho, mas às vezes você acaba gastando esse recurso de outra forma com coisas que não edificam. No caso de Israel, o povo fez isso com o bezerro de ouro. E a pergunta que eu te faço, voltando aqui para mim, onde que você tem investido os seus recursos? Hoje eu vejo tanto de crente gastando dinheiro com joguinho de tigre. Tem gente que manda oferta para esses missionários, esses profetas do Facebook, das lives, do TikTok, do Instagram. Manda oferta para o R.R. Soares, para o Valdomiro Santiago na TV. E às vezes tem um pastor perto de você, ou tem um professor perto de você, ou tem um crente que cuida, que te visita, que ora contigo, que é seu amigo, que está ali, e você não investe no ministério dele, você não abençoa. Muitas vezes, essas pessoas que são dedicadas à obra passam por determinadas dificuldades. E, às vezes, o recurso que Deus quer usar está na sua mão. Então, o recurso sai da sua mão, você não fica com o recurso sempre. E aí, como o povo de Israel, o que você faz? O seu recurso vai para construir o que não edifica, ou que Deus não aprova, ou esse recurso vai para o que Deus aprova, para o que glorifica o nome do Senhor. Isso aqui é muito importante a gente pontuar. Então, o povo de Israel, a metade contribuiu. A metade não, né? Algumas pessoas contribuíram para a construção do bezerro e a maioria contribuiu para a construção do tabernáculo e dos utensílios. E a Bíblia vai falar que sobrou, o povo levou demais. A generosidade era tamanha que eles acabaram dando até mais do que eles podiam. E aí, pessoal, é importante pontuar também o tabernáculo e a igreja. Por quê? Tem vários aspectos tipológicos que trazem luz de como a igreja hoje formada, ela reflete ao tabernáculo formado lá no passado. Então isso aqui é muito importante a gente saber, porque o apóstolo Paulo destacou a importância da relação tipológica ao escrever, lá em Romanos 15:4, tudo que foi feito, que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O tabernáculo de Moisés, pessoal, construído lá no deserto, deixou profundas lições para a igreja e nos mostrou uma relação com o Senhor Jesus. Essa tipologia, descobrimos a importância simbólica do tabernáculo, desde seus adereços, utensílios e cultos, até seus ministros e ajudantes, sua ordem e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a Igreja de Cristo. A igreja é considerada o edifício espiritual que serve de morada de Deus, assim como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é referida como o templo de Deus, em 1 Coríntios 3,16. A figura do templo em um significado duplo, pois é uma referência tanto à igreja quanto à presença divina, é o lugar da presença divina. A igreja é comparada a uma casa, como uma conotação familiar, já que a palavra casa, neste contexto, se refere à família que habita nela, conforme 1 Timóteo 3,15. Enquanto o tabernáculo de Moisés era material e habitado por Deus, a igreja é considerada um tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo reside e se manifesta gloriosamente, como confirmado em Efésios 2:22. Ou seja, pessoal, o tabernáculo tem muito a ver com a igreja. Se você pegar a planta da sua igreja, muito provavelmente, ela vai ter a ver com o tabernáculo, na sua construção. Só que o tabernáculo, por ser físico, a igreja hoje não deixa de ser física, mas o cunho da igreja hoje é mais espiritual. E aí, observe na sua tela, você é a igreja é você. Esse é um erro gritante dos dias atuais, por muitos falam que são a igreja e que querem servir a Deus de casa ou de longe, ou longe dos outros. Mas, na verdade, nós somos membros desse corpo que tem por cabeça Jesus Cristo.
E a igreja se constitui apenas no ajuntamento dos membros que formam este corpo. Então, logo, pessoal, nós entendemos que eu não sou a igreja. Eu sou um membro que, junto com os demais, forma um corpo que tem uma cabeça. E esse corpo é a igreja. Ou seja, eu sou apenas um membro. E aí o movimento dos desigrejados vai entrar e dizer que pode servir a Deus de casa, tem gente tomando ceia de casa, tem gente que assiste às pregações. E assim, a pregação é conforme o gosto do cliente. Ele procura na internet, ali no YouTube, o tema da pregação que ele quer ouvir e o pregador que ele gosta de ouvir. E aí ele vai ser pastoreado pela internet e viver a sua vida. Mas, membro fora do corpo, corta esse dedo aqui, ó, e deixa ele uma semana fora do corpo, desligado. Ele vai apodrecer. E aí, observe na sua tela, o membro que permanece firme fora do corpo não é membro, é prótese. Volta para mim aqui. Logo, então, eu entendo que quem diz que é membro e consegue viver sem o corpo, não é membro, é prótese, é artificial. Olha que pesado isso. Então, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Não espere você achar uma igreja perfeita, uma igreja sem problema, uma igreja que não tem divisão, fofoca e assim por diante. O dia que você achar uma igreja perfeita, não entra, porque senão você vai estragar ela. Então, a gente precisa observar tudo isso. Você não é igreja, você é membro de um corpo, que formado por outros membros, torna-se a igreja de Cristo Jesus. Você não é uma pessoa exclusiva, tá? O reino de Deus não gira em torno do seu ventre, ok? E aí os construtores do tabernáculo. A Bíblia diz, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui falando dos dons espirituais. Foco na lição. Deus deu talentos individuais a cada pessoa para a sua honra e glória. E aí Deus usa homens especiais para serviços especiais. Os dois homens que Deus vai usar é Bezalel e Aholiabe, designados por Deus em Êxodo 31, 2 a 6. Deus convocou Bezalel e Aholiabe, e eles foram chamados pelo Senhor para executar uma tarefa mais que especial. Era construir algo inimaginado, sendo o primeiro da tribo de Judá e o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus para realizar uma variedade de trabalhos em ouro, prata, bronze e madeira. Deus chama as pessoas de acordo com as suas habilidades para executar a sua obra. Para construir um tabernáculo, ele escolheu pessoas inclinadas às artes e ciência. Isso é evidente em toda a Bíblia, como Pedro sendo chamado para exercer seu ministério entre os judeus e Paulo com os gentios. Deus capacita pessoas e as chama para edificar o corpo de Cristo. As pessoas devem estar sensíveis à voz de Deus, pois é Ele quem chama. Então, pessoal, é importante a gente destacar isso daqui. Tem muita gente perdida na igreja hoje. Tem gente que quer fazer tudo. Tudo. Então, eu sempre conto a história do pato. O pato chegou para Deus e falou assim, Deus, eu quero te fazer um pedido. Deus falou, pode pedir o que você quiser que eu faço. É só uma história, tá? O pato disse assim, eu quero cantar. Deus estalou o dedo e falou, canta. O pato falou, Deus, tem mais uma coisa, eu quero voar. Deus fez assim, voa. Tem mais uma coisa, eu quero correr. Deus fez assim, ó, corre. Ele falou, mas tem mais uma coisa, eu quero nadar. Deus fez, então nada. E tá aí o pato, gente. Não sabe cantar direito, não sabe voar direito, não sabe correr direito, todo desengonçado, não sabe nadar direito porque ele nada por cima da água e não consegue mergulhar e ficar embaixo d'água. E tá cheio de crente pato por aí, quer fazer tudo, mas não faz nada direito. Vou repetir, tem gente que quer fazer tudo, mas não faz nada direito. Por quê? Quer bater o escanteio e correr na área para cabecear. Se deixar na igreja, ele dirige o culto, ele canta o hino da harpa, ele tira a oferta, ele conta a oferta, ele prega, ele dá a bênção apostólica, ele rege, ele toca, ele fica no som. Se deixar, faz tudo, porque na cabeça religiosa do evangelicalismo brasileiro, as pessoas ensinam que quanto mais coisa você faz na igreja, mais útil você é. Mas na verdade você está sendo um inútil, porque você faz tanta coisa, mas a principal você não faz, que é cuidar da sua casa, da sua família de forma decente e coerente. Então tem gente que é um fracasso, é um sucesso na igreja, mas é um fracasso dentro de casa. É um péssimo marido, é um péssimo pai, é um péssimo filho, é um péssimo esposo. Entendeu? Então, você tem que saber qual a sua praia. Qual verdadeiramente é o seu chamado. E aqui nós vamos ter uma matéria sobre dons e talentos. A nossa ideia é fazer uma gestão vocacional para entender qual a sua área. A sua área é ensino? A sua área é libertação? A sua área é visita, é intercessão? A sua área é trabalhar com crianças? A sua área é trabalhar com jovens e adolescentes? A sua área é música? É louvor? Qual é a sua área? Então foca na sua área. Então isso aqui vai fazer total diferença para o seu ministério. Não seja um crente pato
Seja um crente assertivo. Faça uma coisa que seja, mas faça bem. João diz assim, olha, eu sou a voz que clama no deserto. O pessoal fala assim, você não é isso, você não é aquilo. Ele falou, não, eu sou uma voz. Mas essa única voz do deserto, a gente fala dela até hoje. Porque João estava fazendo o que era para ele fazer. Então ele era uma voz no deserto, mas ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Então a gente precisa pensar nisso. Então Deus usa nossas habilidades. Se você tem habilidade com determinada área, você precisa investir e trabalhar nessa determinada área. Ok? Então vamos lá, continuando. As habilidades de Bezalel e Aholiabe nos estimulam a usar os talentos em favor dos irmãos para a glória de Deus. Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente qualificados, especializados no trabalho com ouro, prata, cobre e outros materiais, como a madeira. No entanto, é crucial ressaltar que ambos se submeteram às revelações de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestidos pelo Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe tornaram-se especialistas em realizar todas as etapas necessárias para construir o tabernáculo com uma estética bela. A submissão à vontade divina foi o primeiro passo, portanto, tudo o que realizavam era para a glória de Deus. E temos que tomar um certo cuidado. Para desempenharmos qualquer tarefa que glorifique a Deus, é necessário ter a profunda consciência de que Ele é quem nos chamou. Esse é o passo fundamental para garantir que nosso trabalho seja para a glória de Deus. Além disso, pessoal, é necessário reconhecer que, mesmo possuindo essas capacitações mais relevantes no âmbito secular, Deus é sempre quem dá a última instrução. Experimente submeter-se a Deus e realizar qualquer tarefa para a sua glória. E concluímos dizendo, no reino de Deus, uma variedade de habilidades pode ser usada. Não apenas as da natureza espiritual, mas também as habilidades sociais, educacionais e materiais. Muitas pessoas talentosas têm construído templos, por exemplo, como uma forma de servir a Deus. Aqueles que se dedicam com zelo e amor e permanecem fiéis em todas as boas obras serão recompensados por Deus. Então, queridos, Deus pode te usar dentro da sua habilidade, dentro do seu conhecimento, mas quando Ele te usar, que a glória seja dada para Ele, pelo que você está fazendo. É uma operação divina na sua vida. Esses homens já tinham habilidades naturais, e o Espírito Santo encheu a vida deles para que eles colocassem em prática aquilo que Deus havia planejado. Então Deus tem um plano sobre a sua vida, e Ele quer executar. E Ele vai fazer de acordo com a sua habilidade. Você já pensou quantas vidas Deus salvou usando a mão de um médico? Quantas vidas Deus salvou de um acidente usando a mão de um mecânico? Você já imaginou quantas pessoas Deus alimentou utilizando a vida de um trabalhador do comércio que doa algo a uma pessoa necessitada ou alguém que tem essa inclinação para um serviço social? Então Deus, Ele quer te usar dentro da sua habilidade. Às vezes você está ouvindo essa aula e você faz de tudo, mas você não sente que ainda não preencheu ainda o espaço que precisa. Então, coloque as suas habilidades na mão de Deus e ore para que Ele te use proporcionalmente como Ele quer. Assim, nós chegamos ao final dessa lição. Que Deus possa te abençoar. Eu quero parabenizar você por você estar aqui acompanhando, assistindo. É um prazer, é uma honra ter você conosco, tá bom? Deixe seu comentário embaixo desse vídeo, seu nome completo, assim eu sei que você assistiu, tá? E nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.